Olá, tudo bem? Aqui é sua amiga de todos os dias. Hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre síndrome do impostor. Você já ouviu falar ou sabe quais são os sintomas desta síndrome do impostor? Não se preocupe, se não souber, eu vou estar te explicando passo a passo de como vencer esta síndrome do impostor. Mas sem muita enrolação, bora lá? Você já passou por uma situação em que uma pessoa evita receber elogios e até mesmo prêmios das pessoas, por mais que ela mereça cada um deles? Então, você pode estar sofrendo da síndrome do impostor. E se você quer vencer essa síndrome do impostor, fique até o finalzinho do vídeo para não perder nenhum detalhe. Mas sem muita enrolação, é possível que muitos considerem as situações acima como os sintomas inofensivos de uma potencial falsa modéstia. Mas na verdade é que a síndrome do impostor existe. É mais comum do que você imagina e se conforta em uma série de crenças limitantes que nos impede de desenvolver. Portanto, eu gostaria de discutir com vocês ao longo deste vídeo esse mal que afeta tantas pessoas e confira o que é síndrome do impostor, como identificar e quais são os meios para tratar gradualmente, espantando da sua vida. Vamos lá! O que é síndrome do impostor? Insegurança, paralisia diante de um novo desafio e um quadro crônico de procrastinação. Essas características apontam você em uma boa parte da sua rotina. Então, talvez você ajude a compor o elevado número de homens e mulheres que sofrem com a síndrome do impostor. No geral, esse limitante marca presença quando temos que enfrentar um desafio novo e desconhecido, ou mesmo quando estamos em fases de transição. O problema é que a síndrome do impostor pode fazer morada em nossa ansiedade e insegurança. E embora seja muito comum observá-la, hoje em dia é impressionante saber que a síndrome do impostor só foi cientificamente avaliada há cerca de 40 anos. Olha só isso. Foi em 1978, em um estudo conduzido pela psicóloga Gail Matthews, da Universidade Dominicana da Califórnia. Na época, ela avaliou que esse distúrbio impactava os profissionais bem-sucedidos, em sua maioria, e em mulheres principalmente. Só que bastaram alguns anos para entender o motivo disso. A maioria das pessoas entrevistadas eram mulheres, e nas décadas seguintes foi comprovado que os homens também eram igualmente sujeitos a essa condição sufocante. Inclusive, os sintomas são similares a ambos os gêneros. O que muda bastante é a maneira de lidar com isso e os mecanismos de defesas estabelecidos para lidar com a situação. Antes de seguirmos, eu convido você a entender quais são os passos mais perceptíveis dessa síndrome. Como havia destacado antes, a síndrome do impostor dificulta a realização dos sonhos, porque não nos achamos merecedores dos objetivos que uma vez nos propomos. Para tanto, convém identificar alguns sinais em comum. Independente do seu gênero, confira para descobrir
se você é uma das vítimas ou não da síndrome do impostor. Você faz um esforço tremendo. Há quem confunda isso com o termo workaholic, aquela pessoa que trabalha demais. Só que no geral o que acontece é que o indivíduo se inferioriza em relação aos demais. E como resultado disso, se esforça intensamente para encobrir uma eventual inaptidão. Portanto, não se trata de um workaholic propriamente dito, mas alguém que permanece em constante insatisfação com os resultados e mexe aqui e ali continuamente, mas sem nunca saciar essa consideração de que falta algo para finalizar o projeto. Consegue prever o resultado disso? Ansiedade e estresse em níveis elevados. E por pequenas coisas, muitas vezes. Uma situação nem pouco saudável e completamente limitadora para que essa pessoa desenvolva plenamente a sua atenção e capacidades. Você não faz esforço algum. Na contramão do tópico acima, aqui estamos falando de pessoas que preveem o fracasso. E qual o problema com isso? Elas antecipam o sentimento negativo e com isso sequer tenta levar um projeto ou propósito de vida adiante, abandonando para não frustrar ainda mais. É importante perceber que esse relaxo é muitas vezes confundido com preguiça, por exemplo, e é capaz de a própria pessoa que sofre da síndrome do impostor acreditar nisso. Mas como fazer para remediar um problema se ela se convence que a causa é outra? A insegurança e o desejo de não se expor ao fracasso fazem com que o indivíduo se arrisque menos, engaje menos com os desafios e nunca dê o máximo de si. E o pior, com a crença de que não o faz porque não tem real capacidade para obter méritos ao fazer isso. Autossabotagem. Já ouviu falar na autossabotagem? É uma das características mais evidentes da síndrome do impostor. Afinal, é o jeito que a pessoa encontra para criar obstáculos à realização de uma tarefa. E veja o quanto isso é ainda mais desgastante do que a tarefa em si. A pessoa vai buscar constantemente desculpas ou empecilhos para abandonar o projeto, para não se expor, ou ainda por medo de que alguém desmascare o seu projeto. A pessoa se livra dele e do desconforto que essa possibilidade pode gerar na sua cabeça. Adiantamentos e atrasos em entregas no último minuto, em raras ocasiões, são comuns à síndrome do impostor. E uma vez que a procrastinação também é uma condição comum às pessoas, acabam por minimizar as ocorrências como um caso isolado e não parte de um distúrbio maior e potencialmente progressivo. Comparação aos outros. Por fim, é digno de menção que a pessoa que sofre com a síndrome do impostor vive em comparação com os outros, não por inveja, mas para certificarem-se ou mesmo para atestarem apenas para elas mesmas que não são boas o suficiente. Um complexo de inferioridade constante e que é potencializado também por uma tentativa de usar as suas habilidades sociais para agradar os outros e não a si. Ou seja, por mais que exista um esforço para impressionar, quando isso gera o efeito esperado em outra pessoa, a reação mais comum da pessoa que sofre com a síndrome do impostor é de negação.
Ela crê que o elogio é uma mera consequência da empatia da pessoa por ela e como se libertar, ou seja, como vencer a síndrome do impostor. Agora que já entendemos como os sintomas e o impacto na motivação e na disposição das pessoas, que tal avaliarmos algumas maneiras pontuais de vencer a síndrome do impostor? Ao escolher um novo desafio ou objetivo, limita-se a focar nas conquistas decorrentes dele e, ao pensar nos erros, concentra-se nas lições que podem ser aprendidas com eles. Compartilhe as suas frustrações e dificuldades com um confidente. Aceita mais e evite as comparações improdutivas com os outros. Aprenda a identificar e respeitar as suas limitações. Elas são essenciais para você buscar, por meio do autoconhecimento, maneiras de desenvolvê-las cada vez mais. Entenda que as falhas e frustrações existem e fazem parte e são fundamentais para o seu crescimento. Pratique mais atividades físicas, meditação e participe também de situações que gerem mais prazer e bem-estar. Costuma-se com essas sensações positivas. Tenha um mentor ou pratique os seus pontos de melhoria e qualidades com um coach especialista, por exemplo, em lidar com a síndrome do impostor. Agora que você já entendeu o que é síndrome do impostor, os seus sintomas, como vencer essa síndrome, deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse tipo de síndrome, se vocês já ouviram falar e se vocês também já conhecem pessoas que têm esses sintomas. Deixa aqui no comentário que eu vou ficar feliz em ler e responder cada um de vocês. Agora, se você também curtiu muito esse vídeo, dê um like e se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação nossa. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!